Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, juiz Oscar Aníbal Chapan, bom dia. Bom Tá dia. me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Está ouvindo o ventilador? Alguma coisa está atrapalhando aí? Não. Eu não ligo assim, eu não ligo o ventilador, que às vezes não dá certo, mas eu estou com o microfone. Mas aí mas tá tudo normal aí. Você quer. Porque se vai interferir, eu desligo, peraí. Se puder desligar é bom, juiz. Já desliguei. Então vamos lá? Vamos lá! Hoje, nesta madrugada do dia 3 de outubro do ano de 2025. Agora, precisamente 0h01. Vamos lá, juiz Oscar. Muito bom dia para todos os brasileiros, para os generais em campo encarregados da identificação e detenção de todos os terroristas que foram estabelecidos por administração da China, da Rússia, do Irã e também do governo Obama, do governo Bush, do governo Biden e do governo Clinton. Vamos ao relatório. Já está identificado que a Odebrecht, hoje Nova Honor, ela teve o conluio do ministro do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil a manipular os tratados de leniência, os tratados de cooperação, também na área internacional. Então, todos eles sabiam, que foram levados à prisão, foram todos sentenciados pela Lava Jato a uma orientação de lawfare efetivada pelos grupos patrocinados pela China, pela Rússia e pelo Irã. Todos teocratas agindo conforme determinação do Irã, através de altas somas de dinheiro e enriquecimento para estes protagonistas do Partido Democrata, dos terroristas infiltrados nas repartições dos Estados Unidos da América, como também no planeta. Então, aqui no Brasil, eles procederam a manipular
através de lawfare, briga jurídica, estabelecendo todos os comportamentos para o sucesso do crime. Qual é o sucesso do crime? O dinheiro. Então, as autoridades americanas, quando viram o envolvimento de empresas multinacionais como a Petrobras, fizeram o dever de casa, que é justamente cobrar dos ladrões que roubaram os americanos nas suas ações, ou seja, eles são proprietários de títulos de ações participativas da Petrobras. Então, eles pediram somas milionárias de indenização. E tudo isto ficou conveniado em todos os países onde a Odebrecht praticou estes crimes. No Peru, no Canadá, na Venezuela, em todos os países onde a Odebrecht prestou serviço. Então, o ministro, à época já empossado, Toffoli, e também todos do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, vários, participaram para uma lawfare. Indicar que houve manipulação pelas autoridades da Procuradoria-Geral da República a proceder de forma não legítima com a ajuda dos juízes encarregados de determinar a sentença, em que eles foram colocados como arguições de narrativas de incriminá-los, que houve um mau procedimento jurídico. Então, Gilmar Mendes procedeu, conjuntamente com o Fachin, a anular o processo que colocou Luiz Inácio Lula da Silva preso. E ele teve as suas sentenças vistas a um novo julgamento. Ele não foi inocentado. Ele foi arguido a que deveria haver uma nova prestação de julgamento numa vara especializada como a vara especializada de Curitiba, alegando que a vara de Curitiba ela não era a única vara, que a vara também existia em Brasília, mas ela não estava operacionalizada para esta contenda. Então, a justiça alegou que seria na vara de Curitiba. Feito todas as instâncias e comprovando todas as processuabilidades dos direitos aos réus e também a declaração da sentença, foi anulado pela lawfare alegando falso domicílio. Então, o Fachin estabeleceu que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria ser processado pela vara de Brasília, já que ele não reside e não estava em Curitiba. O procedimento deveria ser em Brasília. Então, alegou que houve essa administrativa forma do delito do processo. Então,
ficou estabelecido que seria feito um novo processo numa vara em Brasília que não existe, porque essa vara que existia deixou de existir, ela fechou. Então, disseram que para fazer um novo julgamento, deveriam colher novas provas, transferir todo o processo para uma nova vara estabelecida em Brasília. Alegando que isto demoraria tempo e também pela idade do réu, isto não seria possível. Então, alegaram que Luiz Inácio Lula da Silva, condenado, não teria como cumprir pena, porque as provas deveriam ser acolhidas e uniformizadas como novo procedimento a ter o julgamento de provas novas. Ou seja, aquelas provas que estão nos autos que o condenaram, elas não teriam valor, teriam que ser colhidas novas provas para proceder ao processo do julgamento deste Luiz Inácio Lula da Silva. Então, foi dito que ele estava em sursis, ou seja, ele não estava preso, mas ele estava condenado. A condena, ela existe, mas não haveria como efetivar a prisão, porque as provas foram anuladas devido a um ato processual de logradouro. Então, a administração Obama estabeleceu que o processo em que a Odebrecht fez e cometeu crime contra o Peru, contra o Canadá, contra vários países, deveria ter o processo legal dos Estados Unidos conjuntamente com o procedimento das delações. Ou seja, todos os que participaram em conluio para roubar o povo dos Estados Unidos da América, ou seja, todos os que compraram ações dessas empresas, deveriam ser ressarcidos. Então, todos eles ficaram aguardando esse benefício que foi otorgado ao procedimento legal. Mas como esse procedimento legal, ele não existe mais essas provas, ficou suspenso o pagamento destes honorários aos lesados que compraram ações nos Estados Unidos da América. Então, a Odebrecht não pagou absolutamente nada a ninguém nos Estados Unidos através de um elemento colocado, pinçado pela administração Obama para que assim procedesse. Então foi dada a anulação do processo. Quando houve o desfecho de todas as anulações das delações premiadas efetivadas pela Lava Jato, ou seja, o sujeito confessou que ele roubou, ele ocupava o serviço de pagamentos internacionais da Petrobras, ele ocupava todo o monitoramento de navios de perfuração, ou seja, vários setores em que eles, para cautelar esse dinheiro em dólar,
soterraram as piscinas. Eles morando nas suas mansões, no Rio de Janeiro, em vários lugares, eles tinham as suas piscinas de profundidade, claro, né? E que eles procederam a colocar como se fosse uma tampa. Tiraram toda a água que lá existia, colocaram um gramado em cima e fizeram um cofre. Vários. E lá eles acautelaram centenas de milhões de dólares em dinheiro vivo. Então, um destes personagens que recebeu como forma de pagamento um carro Land Rover no nome do doleiro, que operacionalizava para fazer os pagamentos em dólar, chegaram até ele porque esse carro foi acautelado numa lava-jato, onde se lavam os carros. E ali, nesse lava-jato, operava uma empresa de câmbio, uma lojinha de câmbio de dólares. E quando entraram lá, ao proceder da fiscalização do dinheiro que existe na loja com a procedência desse dinheiro, se deram com surpresa de que estava procedendo de má fé. E o nome do proprietário do carro em que o diretor da Petrobras se encontrava é o nome do proprietário da loja de câmbio, que operava nessa lava-jato onde todo mundo estaciona para lavar os carros. Que ele foi lá para lavar o carro. Então, quando ele foi pego e disse: esse carro é seu? Sim, por favor, o senhor me dá o documento. Aí viram que o documento dele tinha o nome do proprietário da loja de câmbio. E ali ele falou: olha, qual é o problema? Não, é porque nós estamos aqui acautelando a propriedade, mas esse carro é meu. Sim, mas o senhor o carro não está no seu nome, diretor da Petrobras. Esse carro está no nome do doleiro, proprietário da loja. Então o carro está cautelado. Tá bom. Então, qual é seu nome? Ah, meu nome é fulano de tal. Perfeito. Então ele foi para o seu logradouro. Muito zangado, porque ele não recebeu, como forma de pagamento, o carro Land Rover. E quando ele estava lá, estava dormindo, ele teve um sujeito na beira da cama dele, com uma pistola automática, com silenciador, que chegou e falou assim: não grita, não fala nada, tu vai morrer agora. Ele falou: peraí, tu vai me matar? Sim, eu posso saber quem mandou? Fulano de tal. E ele já te pagou? Sim, já me pagou. E quanto ele te pagou? E ele me pagou tanto. Aí ele pegou e falou: e se eu te pagar 3 vezes mais? Em dólar. Agora, se você me pagar 3 vezes mais, eu te entrego o revólver sem bala. Então ele falou: mas isso é impossível, porque você não tem dinheiro agora, eu vou te matar. Não, calma, eu te dou dinheiro agora. Vem comigo. Então levou o senhor, o assassino, até a piscina. Abriu a piscina, ou seja, como uma porta de cofre, onde fica a maquinária de filtrar a água da piscina, colocou uma porta de cofre. Ele abriu, fez todas as senhas, ingressou lá dentro com ele e disse: vem comigo. E aí ele procedeu a pagar 3 vezes mais o valor do contrato do seu assassinato. O sujeito pegou, entregou o revólver para ele, sem bala, e foi embora. Então, ele pegou o telefone e falou: escuta aqui, vocês agiram de má fé comigo, vocês me mandaram matar, que porra é essa, seus filhos da puta? Vocês agora vão ver o que é bom para tosse, seus filhos da puta. Então,
ele, nesse desabafo com o sujeito que também procede como ele, que também teve a casa invadida e que também acautelava na piscina dele dinheiro, e que ele fez uma delação pedindo que as filhas dele não fossem colocadas no processo, porque elas não tinham nada a ver, mas elas acautelaram dinheiro, né? Muita fortuna. Também outro diretor. Então, aconteceu que bateu a Polícia Federal imediatamente. Assim que ele desligou o telefone, a Polícia Federal ingressou no logradouro do primeiro, que se sentiu incomodado da visita do assassino. Foi levado preso. Então ele, receoso, mas já sabendo que ele poderia ser morto dentro da Polícia Federal, dentro do presídio, e também as suas filhas, ele resolveu colaborar com a Polícia Federal, que até então o Ministério Público alegava que não poderia haver o acordo como se diz, de play bargain com a Polícia Federal. Tal assim que eu participei na OAB do Rio de Janeiro, ao qual esse debate se processou, alegando que a Polícia Federal ela tem a legitimidade de proceder através da play bargain, através da denúncia premiada. Mas o Ministério Público alega que não, que somente eles podem fazer a denúncia premiada. E procede tanto para a Polícia Federal quanto para o Ministério Público. Então, os delegados da Polícia Federal falaram: poxa, nós não podemos participar da delação premiada, nós somos o primeiro a chegar e fazer o monitoramento de prisão, estamos à defesa do patrimônio contra o roubo do Estado, bens do Estado. Então, o sujeito falou tudo para a Polícia Federal. E eles me perguntaram na época, lá na OAB, no Rio de Janeiro, e eu falei: olha, vocês estão de plena autonomia, a Polícia Federal tem autonomia da play bargain. E o Ministério Público também tem a autonomia da play bargain, sempre e quando eles façam, constituam tudo por escrito o seu diretor do posicionamento, porque o Ministério Público ele é local, tem o Ministério Público do Estado, mas a Polícia Federal ela é Polícia Federal em todo o território nacional. Já o Ministério Público ele tem que proceder perante o Estado que ele preside, porque ele é um fiscal da lei. Então, esse bate-boca está até hoje. Então, procederam a fazer todas as delações premiadas, a dizer: olha, aqui na minha piscina eu tenho 300 milhões de dólares. Eu vou entregar todos esses 300 milhões de dólares, mas eu não quero que façam nada com minha família, com meus filhos, com a minha mulher. Eu procedi dessa forma, eu trabalhei para Luiz Inácio Lula da Silva, eu projetei, sim, eles sabem, são eles e tal. Então tudo isso levou ao processo da Lava Jato. E claro, quem estava na época eram as administrações americanas dos grupos Bush, Clinton, Obama e Biden. Todos eles já estavam intercalados, como ficou intercalados aqui, desde José Sarney, todos os partidos que vieram a ser executivos, ou seja, vieram a presidir a presidência da República Federativa do Brasil. Entenderam? Todos eles, todos sócios. E todos
juntos a um processo criado pelo Kissinger e pelo Nixon, que estabeleceram que eles tiraram a correção do lastro ouro da moeda dólar para eles ficarem ricos, bilionários, e que todos eles, através das suas fundações, patrocinariam universidades. Então todo mundo que entrava na universidade deles era trabalhado do seu mérito, né? Ou seja, o sujeito estudava, era um bom advogado, entre todos os advogados que estão estudando lá na instituição, e imediatamente era empregado no governo para este procedimento de crime. Então, todas as universidades americanas, quem estudasse lá e tivesse constatação de que sabe proceder dentro do que estudou, imediatamente ocupava um cargo de governo. Mas não para proteger o Estado, não, para manipular a sua técnica administrativa, tanto como operador jurídico, tanto como operador de cientista, ou economista, ou de medicina, enfim. Há um processo destes grupos terroristas de cleptocracia, porque todos eles rendidos já ao Irã. E o Irã patrocinando a todo este esquema, desde Nixon, desde Kissinger, patrocinando também os chineses, patrocinando também os russos, porque eles sempre tiveram esse procedimento de suborno, de estabelecer o combate à humanidade. Aqueles que procedem na certeza de que Jesus Cristo, Isa, Hashem, Alá, ele existe, ele está vivo. Então, eles não queriam isso, os iranianos. Então, eles permaneceram incógnitos, teocratas, ou seja, quem manda em todos eles é o Mullah. E naquela época era o Mullah que foi trazido da França para assumir o território da antiga, do antigo Shah Reza Pahlavi, que acabaram com as estátuas, com o patrimônio histórico da história dos, como se chama, do povo que lá naquele lugar habitava, que eram, não eram os iranianos. Eles tinham outra etnia. Então, a juventude do Irã, a juventude dos subordinados ao Shah Reza Pahlavi, que casou com uma brasileira e que lá era considerado um país promissor, moderno, todo mundo, era a época da minissaia, tinha, como se chama, cassino, tinha tudo maravilhoso lá. Então, eles alegaram que eles tinham que voltar aos valores do antigo comportamento e trouxeram esse elemento que estava guardado na França e ele retornou, esse Mullah. E lá ele permaneceu. Então, eles mataram todos os persas, os iranis, ou seja, o ato revolucionário dos estudantes do Irã, que colocaram o Mullah, mataram todos os persas, a população persa. Então o Irã é um país jovem, em que a idade é de 45 anos. É justamente a idade em que houve o levante, que houve também aqui no Brasil, que colocaram o poeta
no lugar do narcotraficante, que também ele é narcotraficante. Não é? Então, isto foi um movimento global e que veio tendo esta administração durante todos estes anos, onde eles aniquilaram toda a etnia dos persas, acabaram com todos os monumentos persas, negaram o idioma persa e eles falaram um dialeto. E eles não sabem ler o árabe, que é necessário ler o árabe, falar árabe, para você poder ler o Alcorão. E eles têm lá as mesquitas, mas não utilizam as mesquitas para a oração. Eles utilizam as mesquitas para a bruxaria. Você não vai ver os mulãs e os iranianos orando ao Corão, de forma alguma. Você vê eles todos sentadinhos, ouvindo a doutrina dos bruxos. Você não vê. Você vê as mesquitas iranianas porque elas pertencem tombadas dos antigos persas, aos quais eles se submetem à Arábia Saudita, que a Arábia Saudita manda dinheiro para todos os muçulmanos para que eles não passem fome. Eles mandam dinheiro para que o sujeito tenha geladeira, televisão, ele tenha sua casa, tenha comida. Eles tratam muito bem dos seus devotos, porque eles são reis e eles têm que tratar bem do súdito. Então, eles mandam todo tipo de alimento, tudo para que eles vivam bem. Então, eles foram sustentados pela Arábia Saudita e pelo mundo árabe, que tinham que contribuir mandando dinheiro para as mesquitas, e esse dinheiro era desviado para os iranianos, que não praticavam o muçulmano. Eles se dizem muçulmanos, mas eles não praticam. Eles praticam o autoflagelo. Eles saem e começam a vibrar em cânticos numa perna e outra, como se fosse batendo no solo, uma perna, a perna esquerda, outra perna, a perna direita, e assim sucessivamente. Eles ficam batendo uma perna e outra perna no chão, e eles pegam navalhas e rasgam o couro cabeludo. E ao rasgar o couro cabeludo, eles começam a bater na cabeça, e aí começa a sair sangue. E eles também usam chicotes e batem nas costas. E eles ficam em êxtase, em adoração ao anjo caído chamado Satanás. Então, quem manda no exército, na marinha e na aeronáutica do Irã é a teocracia. E quem é a teocracia? É o Mullah Ali Khamenei. A época era outro. Agora, você dirá, e eles, o Exército, a Marinha Aeronáutica, fazem o que o Mullah determina? Sim, mas ele tinha um exército particular, os dragões do Irã, que esses dragões poderiam submeter, através de morte, o exército, a marinha aeronáutica do Irã. Todo aquele que não obedece à teocracia é morto. É jogado do alto dos prédios, é enforcado, as mulheres são apedrejadas, homens são decapitados, enfim, são os dragões do Irã, teocratas. E que eles são bruxos. E quando você chama o capeta, ele aparece. Porque você, para pedir que Deus apareça para você, ele está dentro de você. Basta você ter relacionamento com ele, porque você é a célula
A mesma célula que você tem no teu corpo é a célula divina do Todo-Poderoso. Então, basta você se comunicar com ele. Mas o capeta, ele não tem luz, não tem energia. Precisa do teu convite, precisa da tua evocação através de ritual de bruxaria para ele se fazer presente na tua frente. E ele aparece. E ele diz, você me chamou, agora você tem que me dizer o que você quer, porque senão eu levo tua alma. Entendeu? Então, você porque você consentiu, você liberou teu livre-arbítrio. Então você colocou afastado a tua área divina para confraternizar com o submundo da escuridão, onde não existe energia. E você passa a ser a energia desse submundo da escuridão. Então, eles chegaram e disseram, bom, nós temos que obedecer, porque senão eles nos mandam matar. Então todos eles, recebendo dinheiro, presidente da República, presidente do Senado, da Câmara de Deputados, todo mundo obediente. E todos eles fazendo grandes conglomerados para adquirir capital, roubar. Então, desde que foi empossado José Sarney, até a presente data, o Brasil está em falência contínua. Então o Brasil já faliu de novo nesta administração do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eles, dessa forma, não somente o Brasil, mas vários países que aceitam o dinheiro deste Mullah Ali Khamenei, teocrata. Os russos receberam, os chineses receberam, e todos eles obedecem, porque eles fazem questão de que você... Que foi? Entendeu? Então, este procedimento é global. Então agora nós descobrimos que é uma guerra contra principados e potestades. E quem é o verdadeiro alvo? É o Irã, que está totalmente destruído. E que nós vamos acabar com todos os mulãs. Então o Catar, ele chegou para o senhor Trump e falou, por favor, nos ajudem, nós temos medo, porque estes sujeitos, eles moram aqui no Catar, e eles querem proceder através desta bruxaria, querem nos matar. Então ele certificou, disse, não, fique tranquilo, ninguém vai tocar em vocês. Então, o Catar se dá por satisfeito, não existe mais o Hamas, porque todos eles foram exterminados, não existe mais a faixa de Gaza, não existe mais esse engodo que foi estabelecido, o que foi solicitado por todos aqueles que obedeciam à teocracia do Irã e que reivindicavam o país, já que foi dada a outorga ao país existir, Israel, eles criaram a Palestina, que nunca existiu. Porque o que aconteceu? Quem administrava toda aquela terra era a Inglaterra. Então, eles olhavam dentro daquela cambada de tribos e pegaram os que sabiam ler, os que sabiam tocar instrumentos, e estes eram os judeus. Então todos eles ficaram encantados e conheceram os judeus. E eles disseram, vocês moram aqui sim, porque a gente tem que tomar conta de onde está enterrado as terras de Abraão. Ah, o teu patriarca tem terras aqui? Tem.
Nós compramos esse território. Nós pagamos por essa terra. Essa terra não foi dada. Nós somos proprietários. E os outros? Os outros não pagaram porra nenhuma. Eles querem tomar as terras de nós. Mas nós pagamos. Pagamos pelo túmulo, pagamos por tudo, por toda aquela extensão de terra. Então, a Inglaterra falou, ai, que bom, então vocês podem fazer um país. E assim foi feito. Então, todos os que estavam submetidos ao patrocínio do Irã, que estavam já combatendo o Reza Pahlavi, falaram, olha, nós temos que nos voltar contra estes sujeitos, porque eles têm o verdadeiro Deus do universo. E nós temos que destruí-los. É um país pequenininho. Então nós temos que acabar com ele, temos que acabar com Israel. Então, eles estabeleceram, como eles também querem acabar com a nação árabe. Eles querem acabar com todos os árabes, porque eles são contra Abraão. Eles são contra a descendência abrâmica de Abraão. Eles não querem. Eles querem se estabelecer eles como entidade do anjo descontente Satanás. Então, eles se estabeleceram. E de lá para cá vieram fazendo trucidações, acabando com o povo, acabando com todo mundo. E pagando propina, ameaçando e fazendo tudo isso que eles sabem fazer. Então isso acabou. Então foi descoberto que Obama colocou um advogado para que ele presidisse que não haveria o pagamento aos que foram lesados de participação dessas multinacionais. Nunca foram pagos. Então, quando Luiz Inácio Lula da Silva, por causa do logradouro, que o Fachin determinou que ele não teria como cumprir pena, ele não teria como ser levado ao cárcere, porque você tem que levar a sentença e as provas. E por um ato administrativo de logradouro, ele não pôde ser levado ao presídio. Então ele é sentenciado, ele é culpado, ele não foi perdoado e ficou cessante o cumprimento da pena. Então ele teve os direitos, a cassação dos direitos políticos durante 8 anos, ao qual nós fizemos a denúncia e a qual Carmen Lúcia falou de que eu não podia agir desse jeito, e eu falei, a senhora vai pra puta que a pariu, a senhora vai presa, porque a senhora é uma filha da puta. Então, eles quiseram me condenar, aí desmembraram, teve o deputado que sempre está tomando conta das causas de defesa ao consumidor, e ele pegou e falou, vou foder com esse árbitro, o tal do Oscar Aníbal Chapano. E ele me colocou na CPI, na primeira CPI, para que eu fosse a Brasília depor. Imagina eu lá, ia fazer a festa, ia botar todo mundo em cana, ia ser uma coisa maravilhosa, transmitido para todo o país e o planeta. Quando o Fachin ficou sabendo que eu estava lá, ele desmembrou. Ele disse, não, eu me encarrego disto, porque ele, até então, antes disso acontecer, eles mandaram a Polícia Federal na casa da minha irmã. E lá, 4h30 da manhã, 5h30 da manhã, minha mãe estava no banheiro, eu tinha que levar ela, carregar ela até o banheiro, uma senhora já de 90 anos, e bate o porteiro com a Polícia Federal. E dizem, o senhor está armado com mão no coldre? E eu dizendo, calma, o que é isto?
o senhor tem algum mandato, alguma coisa? Aí eu abro o mandato, leio o mandato, mas não está assinado. Eu digo, quem fez isto? Aí eles dizem, foi o Alexandre de Moraes. Liga para esse filho da puta, o delegado, e fala para ele que eu vou botar ele preso. Como vou botar preso todo o Supremo Tribunal Federal. E aí eles reviraram tudo, procurando arma, procurando alguma coisa que me incriminasse. Encontraram só o meu diploma da Sara Nossa Terra, como cristão, praticante, procuraram se tinha fita pornográfica, só encontraram louvores, e disseram, o senhor tem computador? Falei, não, eu tenho meu telefone celular, o senhor pode me dar um telefone celular? Eu falei, olha, este telefone celular, ele é grampeado por 60 agências de inteligência. Se eu entregar esse telefone celular para vocês, eu não me faço responsável. Ele vai ouvir vocês de qualquer lugar. Ah, não, mas o senhor dá, tudo bem. Eles pensaram que eu era louco. Então, eu abri o telefone celular, não é? Deixei aberto e entreguei. E eu falei, me faça um favor, liga para esse filho da puta. Estava a escrivã. Tinha seis da Polícia Federal. E 3 porteiros. Vasculharam 4 quartos, sala, cozinha, banheiro, dependência de empregada, não acharam nada, e eu falei, bom, então, estou preso, vamos embora agora. Ah, não, mas o senhor tem algum documento que diga que o senhor é corregedor internacional arbitral? Tenho. Então, eu entreguei a denúncia quando na delegacia de Bangu, no Rio de Janeiro, eu fui me inteirar por que não enterraram 120 defuntos, crianças, velhinhos, em que a encarregada administrativa para proceder com os enterros roubou o dono que estava moribundo, e ela sendo amante, ela disse, bom, vou pegar um dinheiro e vou sair fora. Então, um policial me falou, o senhor pode nos ajudar? Eu falei, claro. Então fomos até Bangu, chegando lá, eu mandei enterrar todo mundo, e o delegado falou, o senhor pode se identificar? Me identifiquei, entreguei a minha carteira de corregedor internacional, e ele tomou posse da carteira. Eu falei, olha, o senhor está cometendo um crime, mas não vai ser uma carteira que vai proceder à nossa inamizade. Ele falou, não, o senhor procure essa carteira com as autoridades. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer isso. E aí, eu estou preso? Não, o senhor pode ir. Então eu fui. Então, eu fui ao presidente da 2ª Região, da polícia, do Tribunal da 2ª Região da Vara Federal de Justiça, e lá expliquei tudo. Não tudo pude revelar, porque nós somos agente em campo, né? Tomamos conta de 60 agências de inteligência. Então, eu expliquei para ele o que podia, e ele fez a ocorrência e falou, não, eu vou fazer aqui a ocorrência, aí o senhor fica com a ocorrência feita e a gente procede, perfeito. Então eu falei, olha, eu tenho uma cópia aqui, o senhor quer levar, delegado? Falei para os que estavam lá no apartamento da minha irmã. Então eles pegaram e falaram, sim, pois não. E quem fez isto? Eu digo, olha, quem pode dar conhecimento do que é arbitragem é o juiz Fux, porque ele é justamente do meu tribunal. Então, porque ele é arbitral, né? Então, eles, tá bom, pegaram o documento e foram. Isto chegou ao conhecimento, porque desde o momento que eu abro o telefone, é acionada 60 agências de inteligência. Porque o telefone, além de eu falar com as pessoas, ele é grampeado. Então, eles monitoram tudo. Então, eles chegaram e disseram, alguma coisa está acontecendo com o senhor Oscar. Então, às pressas, houve uma reunião convocada
pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, porque nós procedemos a confiscar todas as contas dos ministros do Supremo Tribunal Federal que se encontravam na Suíça. E também os partidos políticos, todos os que receberam dinheiro desta cleptocracia do Irã. Então eles chegaram e receberam a visita do GAF. O GAF é a sede do COAF, onde é feita a investigação de todo o capital que transita no planeta. Então, o GAF, ele se fez presente em Brasília e quem atendeu foi justamente o agente secreto, o senador Duval, que ficou com uma tornozeleira, que teve o seu salário retido e que ele foi, até hoje, cerceado por estes ministros. Então o Duval falou assim, pois não, olha, o que está acontecendo com o senhor Oscar Aníbal Chapano? Não estou inteirado, o que aconteceu? O senhor Oscar Aníbal Chapano, ele é um braço muito importante dentro da global situação mundial. Por favor, queremos que vocês estejam inteirados. Então nós já acautelamos todas as contas de todos vocês da Suíça. Então, houve um grande tumulto, fizeram a reunião e falaram, chegaram até as contas da Suíça, onde estava o governo suíço, e teve que dizer todas as contas, teve que informar todas as contas de nós, teve que dizer tudo. Então, foi feito o pedido ao juiz Moro em que ele fizesse uma ferramenta para que ele pudesse retirar o dinheiro que se encontrava nessas contas da Suíça e 35 vão dizer, eles deveriam dizer onde a procedência desse dinheiro. Então você poderia solicitar esse dinheiro que se encontra na Suíça pagando 35% ao cofre destes operadores do direito que são todos ladrões. Eles estavam te pagando, te exigindo, era uma extorsão, para que você tirasse todo o seu patrimônio de lá, e aqui não seria poupado, porque nós temos a Lei Magnifici Universal, em que já estava em vigor naquela época, e que eles dizem, você tem que proceder a dar origem a esse capital. Então, tanto lá, quanto aqui, quanto nos Estados Unidos, você tem que dar origem do dinheiro que você está entrando. Se você está trazendo dinheiro do Brasil e no voo você diz, eu estou carregando uma mala com $1 trilhão. Perfeito. Então, quando você chega nos Estados Unidos, você trouxe $1 trilhão. Você deu origem. De onde veio? Do Brasil. Você conseguiu tirar $1 trilhão do Brasil? É porque não houve nenhum empecilho. Então, você é bem-vindo. Entendeu? Então, nós chegamos até Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem ele diz se chamar Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele utiliza o cartão corporativo da Presidência da República para comprar terras, para comprar bairros. Na Europa, ele compra bairros na Itália, e lá ele estabelece verdadeiros feudos. Por quê? Porque lá ele tem um adido militar, que é o cônsul do consulado brasileiro na Itália, que é o Mosca, sobrinho da Dilma. E o Barroso tem uma finca, sabe? Pedaço de terra.
que ele tem lá. E que todo mundo vai para lá. O que você vai fazer na Itália? A Itália é muito bonita, mas principalmente naquela área, o que você vai fazer? Vou falar com a Camorra, com a Nangreta, com a Honorável Società, vou falar com todos os sírios, vou falar com a máfia albanesa, vou falar com todos, porque todos estão lá. E vou proceder a fornecer os elementos químicos que são monitorados em todo lugar do planeta, menos no Brasil. Então eu vou dar quantos litros, milhões de litros de éter você precisa para fazer a cocaína. Ah, eu quero tantos mililitros, decalitros, centilitros de éter. Tá. Eu vou te botar na coordenada longitude e latitude na selva amazônica. Aí você estabelece uma fazenda e você passa a fazer a química, leva um cozinheiro e ele faz o decantamento das folhas de coca. Como é muito trabalho você ter que esperar decantar folha de coca, você já traz dos países produtores da matéria-prima, que é já o concentrado da folha de coca, e você lá decanta no território brasileiro. É o que Pablo Escobar fazia. Ele vinha com todos os aviões, aterrissava no platô da Amazônia, criava toda a infraestrutura de um galpão e ali ele processava a cocaína. Depois ele pegava toda essa cocaína e levava pela rota do Caribe para os Estados Unidos. Assim ele fez o seu império, mas fazia tudo na selva amazônica. E esse procedimento continua até hoje. São 13 mil fazendas do narcotráfico, onde você tem mais de 28 mil ONGs de diferentes bandeiras. Você tem da Holanda, você tem da Bélgica, você tem da Alemanha, você tem de um monte de gente que está processando dessa forma. E que, para você escoar, você tirar a cocaína, espinha de peixe, a mais pura, para ser entregue à Europa, você tem um grupo paramilitar que se chama Cartel dos Soles. Então você tem generais de 28 anos, 32 anos, que eles têm batalhões para acautelar a transferência. Você está onde? Eu estou na selva amazônica, no rio tal, e hoje eles vendem os rios. Todos os rios da Amazônia são vendidos. Quem está vendendo? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vende todas as terras, porque ali tem ouro, tem diamante, tem terras raras, eles vendem também. A quem queira comprar. Então tudo isto foi procedido. Então quando Luiz Inácio Lula da Silva começou a usar o cartão da República Federativa do Brasil, o cartão Mastercard, Visa, cartão internacional, ele entrou na lei Magnificent. Então Luiz Inácio Lula da Silva, que ele disse se chamar, ele não é. Ele fraudou as urnas eletrônicas com componente de Taiwan, a pedido do Mourão, a pedido do Barroso, em que eles se conectaram com Biden, em que o sujeito que monitorou todos os tratados de leniência da Lava Jato, que foi o Obama, que ele não pagou ninguém, nenhum americano recebeu o pagamento, e que agora o Toffoli perdoou todos os processos de leniência, como se chama, de cooperação,
e que devolveu o dinheiro, ou seja, ele não devolveu o dinheiro para aqueles que disseram, olha, eu realmente peguei. Ele dizia, olha, esse dinheiro vai ficar com a gente, porque é o nosso ganho. Entendeu? Mas eu vou te deixar livre. Entendeu? Você não vai, eu não vou te cobrar nada, esse dinheiro fica com a gente. Então esse dinheiro foi preso com o Alexandre de Moraes, 500 milhões de dólares. Com o Barroso, com o Gilmar Mendes e o filho dele, Francisco, estão na Lei Magnificat. Todos eles que receberam esse dinheiro estão todos na Lei Magnificat. E é uma lei para a vida inteira. Não tem para onde fugir. Não tem que sair um governo, entrar outro e que vai deixar eles soltos. Não. Eles todos vão ter o mesmo procedimento. Eles não podem ter nem dinheiro vivo. Eles são monitorados. Não pode ter carro, não pode ter nada. Todos os bens são confiscados. Entenderam? Então, eles estão já neste procedimento e ficam dizendo de que eles podem proceder de alguma forma. Não pode. Porque todo mundo faz negócio com todo mundo. E todo mundo, para fazer negócio contigo, não pode ter você nenhum tipo de retaliação, principalmente de quem nós fazemos negócio com os Estados Unidos. Então ninguém vai fazer negócio com você. Porque você passa a fazer parte desse grupo de terroristas. Para você taxar uma pessoa de terrorista, para você colocar uma pessoa na Lei Magnificat, é muito sério. Você tem que ter todas as provas refutáveis de que você cometeu crime contra a humanidade. Crime contra os direitos humanos. Então, o Alexandre de Moraes pensa de que ele mandou um fax, um e-mail para a plataforma X, ameaçando, dizendo isso, dizendo aquilo, tirando, querendo tirar o dinheiro, mandando fazer isso, mandando fazer aquilo, derrubando, chegando e mandando a Anatel, que a Anatel é o órgão que não pode ser monitorado por ninguém do governo. Ninguém pode chegar e dizer para ele fazer isso ou fazer aquilo. Tem que chegar e dizer, olha, tem aqui transitado e julgado este procedimento. Então você vê o transitado e julgado, e aí você vai analisar se o alvo é no Brasil, se é de propriedade brasileira ou se é de propriedade universal, que é o caso da internet. Então eles resolveram monitorar a internet, mas não somente o Brasil, todos os países que têm tratado com a teocracia do Irã. Porque é tudo um bolo só, porque eles querem estabelecer uma administração do Satanás no planeta. Então isto não vai ocorrer. Então o senhor Trump já soltou as bombas e arrasou com vários países. E agora está soltando bombas contra a Rússia. E a China, os chineses falaram, ô Xi Jinping, vai pra puta que te pariu. Nós somos a China, nós não queremos problema de bomba atômica aqui. Você já não é mais o líder da China. E tiraram o Xi Jinping. Xi Jinping não manda mais porra nenhuma. E o russo, o Putin, ele pode morrer a qualquer momento. Podem botar outro Putin. Ele tem irmãos que são muito parecidos com ele. Já é o terceiro ou quarto Putin. Entendeu? Porque ele, o que ele faz? Ele chama aqueles que têm exército. Você tem um exército, então você vai ter um time de futebol, vou te dar um avião, vou te dar um Boeing, né? Vou te dar jazidas de diamante, porque eles têm diamante, a Sibéria é toda ela diamante. Vou te dar diamante e tal. Eles não podem despejar os diamantes que eles têm na Sibéria no mercado, porque senão o valor do diamante acaba, vira pó, entendeu? Então,
Eles chegam e vivem assim, são opressores, são ditadores que permanecem nessa forma de poder. Eles queriam ser reis, mas não são reis. Então, eles querem destruir os reis, eles querem matar todos os árabes, eles querem tomar todo o petróleo do árabe. Eles dizem que eles são contra o petróleo, porque o petróleo faz mal à saúde. Mentira! Eles querem o petróleo dos árabes, querem tudo dos árabes, porque eles têm e eles não têm. E vivem enganando a humanidade. Então o Brasil não tem refinaria, mas tem petróleo. O Brasil tem terras raras, mas não tem como proceder ao decantamento das terras raras. Só a China que tem. Por quê? A China é melhor que o Brasil? O parque industrial brasileiro é uma merda. Por quê? Porque não tem a infraestrutura para o processado, o minério processado. E mandam para fora. Por quê? Porque todos eles estão todos roubando no planeta inteiro. Então isto acabou. Então hoje já está determinada a captura de Luiz Inácio Lula da Silva, vivo ou morto. Porque se trata de um terrorista da mesma forma que o Maduro. Agora disseram que o Maduro estão negociando porque ele foi traído, porque pegaram ele. Mas as 2 bombas atômicas foram compradas pelo Luiz Inácio Lula da Silva, que foi lá com 200 bilhões de dólares em dinheiro e pagou. Mandou a Janja com esse dinheiro. E essas bombas estão aqui, na fronteira do Brasil com Iguaçu e a Venezuela. Então, nós, quando dissemos que temos a bomba atômica, a gente mandei a matéria mostrando as bombas atômicas, e mandei tudo, porque você sabe que eu te mando tudo, né? Sim. Então, já está tudo decantado. Então, você, cidadão, que ignora, que não sabe de porra nenhuma, e que você não vai comer a cara, sinto muito, eu não tenho culpa. Meu problema não é contigo, cara. Meu problema é com os filhos da puta terroristas. Tu é terrorista? Cuidado, porque eu vou te matar. Eu não, o cargo. Entendeu? Porque quem está fazendo tudo isso aqui é o cargo. Eu simplesmente faço o relatório. Entendeu? Fico nervoso, mando todo mundo pra puta que o pariu, porque é meu direito. É meu desabafo. Entenderam? Então eles dizem, ai, as fintechs, é muito xingamento, mas ninguém fala no meu nome. Porque o cu aperta. O único que falou no meu nome foi esse senhor que ele teve que se refugiar nos Estados Unidos, e ele falou, o professor Olavo de Carvalho, ele citou o senhor Oscar Aníbal Chapano, que estabeleceu que a única forma de pegar essa turma é através da lei Magnificat, através da lei Rico, e todo mundo falou, não, mas isso é impossível. Ou seja, você sabe como é que é o espírito de porco, né? O sujeito não é advogado, não entende nada, não sabe porra nenhuma, mas fica dando piruada, que isso é impossível, que tá. Porque todo mundo brasileiro, o Exército Marinha Aeronáutica não quer sair no tapa, na porrada, não quer combater, é tudo cagão, faz tudo para não ir para uma guerra, entendeu? Mas chega numa hora que, meu filho, ou você vai combater, ou vão matar tua mulher, vão comer teu cu, vão comer tua filha, você vai ser estuprado, vão tirar todas as tuas coisas, e aí, como é que fica? Você vai permitir? Então, meu filho, ou você abre o olho, ou você vai ter o teu cu arrombado. Então, este posicionamento é um posicionamento visto, é um posicionamento que eles sabem. Aqui não tem ninguém querendo vangloriar-se. Não. Todo mundo diz,
Foi ele que trouxe a Magnificent? Não, a Magnificent sempre existiu. Alerico, que pegou a máfia, sempre existiu. São instrumentos que você utiliza para combater o mal feito. Aí aparece um e diz, sim, eu falei para vocês, desde o início, que isto era assim, assim, assim. Para que você está puxando esse karma para você? Você não inventou nada. Você inventou espaguete? Inventou a roda? Inventou a pólvora? Não. E está cantando de galo, dizendo que você faz, acontece? Tu é louco. Tu quer acabar morto. Quer acabar 6 metros de profundidade numa cova. Se te enterrarem, né? Então, é muito sério. É muito sério. E o sujeito posa de bonzinho, mas por trás ele manda matar. O Perón, eu trabalhei numa casa de câmbio na Argentina, em que os proprietários eram homossexuais. Eu certamente que não sabia. E eles chegaram e falaram assim, olha, você vai trabalhar no câmbio e tal, perfeito. E nós fazemos câmbio para a presidência da República. Então eu ia lá na presidência da República, levar os dólares trocados, trocava cheque. E aí você passa a observar que ele estava em reunião, o Perón, com toda a sua membresia do sindicato, e ele dizia para os sindicalistas, fulano de tal está me enchendo o saco, que bom seria que ele não existisse. Aí os sindicalistas saíam por aí matando todo mundo. Teve um que pegou, e isso lá tudo conhecido, porque lá eles são esquentadinhos. Eles usam 45, metralhadora, espingarda Itaca, entendeu? Eles são lá de logística de terrateniente, ou seja, um comanda uma região, porque lá o pau come, como aqui também, mas aqui é tudo um folclore, entenderam? Então aqui, todo mundo que está posando de bonzinho aí, que vocês veem que ele é o presidente da Câmara do Senado, presidente da Câmara de Deputados, são gangsters, assassinos, que não estão nem aí que você morra nos hospitais por falta de medicamento. Eles querem te roubar e ganhar a percentagem deles, porque eles roubam, entendeu? E ficam maquiando tal. Então agora nós pegamos eles, pegamos o que eles mais gostam, que é o espólio deles do crime que eles cometeram. Então não estamos atrás das instituições do Supremo Tribunal Federal, estamos atrás dos que compõem essa instituição. Juízes auxiliares, seguranças, membros da Polícia Federal, todos aqueles que estão submissos a ajudar o crime. Este é o relatório. Então, nós já estamos, e o senhor Trump, ele pode ingressar na República Federativa do Brasil sem necessidade da aprovação do Congresso, porque ele está combatendo o narcotráfico. E quem é o líder do narcotráfico no Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não foi eleito porque foram feitas chips na Tailândia para monitorar, para manipular o voto. Então a Carmen Lúcia aparece na televisão, que todo mundo vai lá e vê que é impossível manipular. Não é através da tua pesquisa. É nas urnas. Em cada caixinha aquela tem um chip. Você tem que ir na caixinha que você tem
e tirar o chip dali de fazer a varredura na caixinha. Entendeu? Entendi. É na caixinha. E justamente quem lê esse chip é o computador central que o Fachin comprou sem licitação. Chegaram para ele e falaram: o computador está pronto, manda para cá. Aí o computador chegou. Então quem votou lá? Morto. Quem votou? Gente que não existe ou que existe e que já votou. O sujeito ia lá votar ou não, a senhora já votou. Como já votei, cheguei agora. Não, a senhora já votou. Por quê? Porque eles têm o chip esse monitoramento. Chegaram até a fábrica das caixinhas que foram feitas na Venezuela. Tudo isso nisto. E tudo com provas. Então, o senhor Trump está aqui para desfazer o mal feito da administração do Obama e do Biden. Porque como ele não cobrou a play barganha, a delação premiada da Odebrecht, o Toffoli perdoou a play barganha, a delação premiada da Odebrecht, hoje não abonou, e pegou o dinheiro para ele. E aí o que aconteceu, meu amigo? Abriu a Lava Jato de novo. A Lava Jato passa a vigorar de novo nos Estados Unidos da América. Por quê? Porque descobriram que quem mandou fazer isso foi o Biden. Primeiro foi Obama. E depois o Toffoli, o Biden disse: vamos dividir essa grana entre nós. Aí tá bom. Então o Toffoli mandou devolver o dinheiro da Odebrecht. E ele vai dividir com o Biden. E aí os dois caíram em cana. Todo mundo apegado. Então a Lava Jato voltou. Esse é o relatório. Muito obrigado, senhor Dino, Edmundo Amado, mestre Dinho. Eu tenho pelo senhor uma admiração, um respeito pelo senhor e sua família. Muito gentil, senhor patriota brasileiro. Pois é, José Oscar. Então, eu vou aqui falar o horário e o juiz pode, depois de algumas palavras, né, porventura. Agora, nesse momento, nós estamos aqui nessa madrugada do dia 3 de outubro do ano de 2025. O horário é 1h17. Amém, juiz? Muito bom. Amém. Muito obrigado. E saibam que o Senhor Todo-Poderoso, Yahushua Merushhaim, Yahu, o Senhor Hashem, o Senhor Issa, podem chamar ele como quiser, ele está vivo. E todo mundo está esperando por ele, e ele é tão misericordioso. Nós vamos ter sinais de lutas, cataclismos e tal, mas ainda não é chegada a hora. Mas tenham certeza que ele está vivo. E tudo isto por causa da genialidade do ser humano. O ser humano tem energia, tem luz, ocupa espaço. O resto não. O resto não tem energia, não são figuras eletromagnéticas, elas não têm energia. Para você evocar elas, você tem que fazer bruxarias e tem que permitir com o teu livre-arbítrio. E aí você cede a tua energia, é como se fosse um egum. Você descansa e quem trabalha é o morto que assumiu a tua carcaça e vai trabalhar, vai fazer tudo, e você está na boa. Hipoteticamente, porque quem vê você andando na rua diz que você está trabalhando. Mas é o egum. Entenderam? Certo. Porque isso existe. Bizarro, né? Muito obrigado, mestre Dinho.
Tudo de bom, Brasil, que eu amo, por favor, nos ajudem e não tenham medo, porque agora é tudo monitorado por inteligência artificial, ninguém vai poder roubar de ninguém, porque vai ser tudo monitorado. Não pelo fato de você, por ser monitorado, isso é ruim. Não, você pode gastar com o que você quiser, mas todo mundo vai saber com o que você está gastando. Entendeu? A mesma coisa que lá na China, eles pegaram e falaram, nós vamos botar o yuan. Aí botaram o yuan, mas o yuan não pode amassar, é um papel, moeda que não pode ser amassado, tem que ficar novinho, é um papel que só pode transacionar na China, mas agora vamos acautelar o yuan, vamos pegar todo o dinheiro dos bancos, que foi isso que o Xi Jinping fez, fechou todos os bancos lá, por isso que ele já não é mais o líder da China, e ele estabeleceu uma moeda virtual, que ela é conferida no teu telefone celular. Então você, através dessa moeda do telefone celular, você paga a prostituição, paga drogas, porque lá eles utilizam, mas é condenado à pena de morte. Você acaba morrendo num gueto, entre edifícios, arranha-céus de 25 andares, ali vem a polícia e te mata com uma bala. E você ainda paga a bala. Quem paga é a família. Tudo de bom, mestre Dinho. Idem. Gratidão, juiz Oscar. Eu que agradeço. Até amanhã, quer dizer, até amanhã. Dia 4, né? Agora, é cansativo, né, mestre Dinho? É cansativo para o senhor, né? Aqui está fazendo muito calor também. Também. Mas a gente, quando gosta de um trabalho, porque o cansaço é em qualquer serviço, a pessoa cansa, né? Mas isso é normal. Eu gosto do que eu faço. Com certeza, mestre. E tenha certeza que todas as forças deste universo estão a lhe agradecer, e o senhor tenha certeza que o seu pedido foi aceito. Mas tenha certeza, mestre, tenha certeza. Ok. Porque, claro, todo mundo diz assim, eu quero ser juiz, vai ser uma coisa assim fantástica. Você não imagina o peso de você brigar com gente maluca. Exatamente. Então, veja o que você pede, não é? Mestre Dinho, muito obrigado por tudo, mestre Dinho. Lembrança da sua senhora, seus filhos, seus netos, tudo de bom. Exatamente. Para todos os familiares também do juiz Oscar, sua família toda, né, junto, que a gente toda a família tem, né, juntos, né, como o juiz fala, né, esposos, filhos, netos, etc. É gratificante. Jesus, meu rei, preciso de ti, te seguirei por onde quer que for, mais perto quero estar, sempre hei de suplicar, nos conflitos com o tentador, Jesus me fará vencedor, no nome do Senhor Jesus. O inimigo é amarrado com o poder do meu Deus, me guardando, me livrando